Eu sou o apóstolo Claudemar Reinheimer, nasci no dia 25 de maio de 1949, em Nome Toque, então distrito da cidade de Carazinho. Aos 6 anos de idade, meu pai mudou para Carazinho, onde eu cursei a escola primária, e em 1960, o pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a qual pertencíamos, falou com meu pai se ele não queria mandar um dos seus filhos para o seminário. Éramos 2 irmãos. Como eu era o mais novo e estava no mesmo ano do meu irmão mais velho, meu pai optou em enviar a mim ao seminário em Porto Alegre. Então, em 1961, ingressei no Seminário Concórdia, em Porto Alegre. Estudei durante 11 anos no seminário e em 1971 concluí o curso. Me formei no dia 5 de dezembro de 1971. Fui indicado para pastorear a igreja em Cachoeirinha. E então, em fevereiro de 1972, comecei o meu ministério na cidade de Cachoeirinha. Eu atendi, além de Cachoeirinha, a cidade de Alvorada e depois também Gravataí e Santo Antônio da Patrulha. O meu supervisor era o pastor Aloysio Hoffmann, que também depois, juntamente comigo, entrou para a renovação, ou aliás, foi ele o pivô que levou a gente para a renovação. Em outubro de 1972, eu fui convidado, juntamente com o pastor Aloysio Hoffmann, para participarmos de um seminário da CEPAL, Serviço para a Evangelização da América Latina. E foi exatamente ali que o pastor Aloysio Hoffmann, pela primeira vez, foi convidado para participar de uma reunião de oração com manifestação de dons carismáticos. Ele não teve nem coragem de me levar, porque eu não sabia como que eu ia reagir a algo assim. Então ele participou e nós retornamos. Em março de 1973, o pastor Aloysio Hoffmann convidou todos os pastores luteranos da igreja, da Grande Porto Alegre para uma reunião de oração na sua casa, onde ele compartilhou a experiência que ele tinha tido e convidou os pastores que queriam conhecer o Espírito Santo, queriam ter uma experiência mais profunda com o Espírito Santo, que voltassem na semana seguinte para nós começarmos a orar buscando essa presença e essa unção. Resultado, na semana seguinte apenas eu voltei. Nenhum dos outros pastores se interessou e então o pastor Aloysio Hoffmann e eu começamos a orar para que nós fôssemos batizados com o Espírito Santo. Mas nesse meio tempo também começou o avivamento das igrejas históricas aqui na região da Grande Porto Alegre. Igreja Batista, Igreja Metodista, Igreja Episcopal, Igreja Presbiteriana e, é claro, também a Igreja Luterana, que são chamadas as igrejas históricas, as mais antigas, e várias pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. O resultado foi que se passou a fazer uma reunião em conjunto de todas essas pessoas na Igreja Metodista Wesley, que ficava em Porto Alegre, onde então as pessoas dessas igrejas iam, onde havia ensino, onde se orava, onde enfim se buscava a manifestação do Espírito Santo. E ali, em 1974, em outubro de 74, eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi um ano de oração, um ano de busca, até que a unção veio e eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi uma experiência transformadora, né, que não dá tempo da gente explicar o que significa, o que significou para mim na época ser batizado com o Espírito Santo. E aí nós começamos a trazer também essa experiência para a comunidade aqui luterana de Cachoeirinha, a Igreja São Mateus, que eu pastoreava na época. E interessante que boa parte das pessoas da igreja também quiseram experimentar isso
e nós começamos um culto na quarta-feira. É importante que vocês entendam que naquele tempo os meus cultos eu os oficiava de batina, dentro daquela liturgia da Igreja Luterana, era muito interessante. Mas na quarta-feira nós decidimos fazer um culto diferente, né, com violão, que eu tocava, o único músico da igreja era eu, era uma coisa muito interessante. E a gente começou então a cantar essas canções, né, que eram antigas, mas eram diferentes, não era do inário luterano que a gente cantava no culto de domingo, e Deus começou a mover. Pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo, pessoas começaram a ser curadas, houve libertação, muitas pessoas endemoniadas eram libertas. Eu congregava em Porto Alegre, mas quando a minha irmã, a Vera, casou com o Claudemar, eu comecei a congregar em Cachoeirinha e assim eu participei de todo o reavivamento desde o início. As reuniões de quarta-feira eram muito interessantes, eram muito boas, e quando havia o mover do Espírito Santo, quando nós éramos tocados, havia muito choro, muito quebrantamento, arrependimento, um amor muito grande pela palavra de Deus. Havia curas, havia também libertação, era muito bom mesmo. Eu lembro lá no início da renovação, eu era pequenininha, mas tem coisas que ficaram na minha memória. Durante o culto, eu lembro de uma pessoa, ele se endemoniava e a gente não estava acostumado, né? Nem sabia o que era aquilo. Então eu lembro que essa cena ficou gravada na minha mente, dele sair correndo de dentro da igreja, endemoniado. E alguns irmãos, algumas pessoas corriam atrás dele, né? Buscavam ele, oravam, né? Para ele ser liberto, e aquilo lá ficou, né? Gravado. Foi muito lindo ver o que Deus começou a fazer. A gente participava de grupos caseiros e ali houve um crescimento assim fenomenal. E isso fez com que, com certeza, a própria Igreja São Mateus começasse a experimentar mudanças preciosas. Pessoas novas eram agregadas, a igreja cresceu. Então foram todas bênçãos que Deus começou a agregar e que, com certeza, também chamaram a atenção, né, de igrejas luteranas ao redor. Porque muitos que congregavam em Cachoeirinha tinham parentes nas igrejas de Porto Alegre ou aqui da Grande Porto Alegre e começavam a compartilhar que em Cachoeirinha estava acontecendo alguma coisa, que havia um mover diferente, que ali pessoas falavam em línguas, pessoas eram curadas, havia pessoas libertas de demônios. Você pode imaginar que reboliço isso causou? Sempre fui da igreja luterana tradicional. Aí houve uma mudança lá, nós passamos para a igreja da renovação. Eu tive na minha casa uns quase 40 anos, grupo de caseiro aqui na minha casa. Reunia-se umas 40 pessoas. Foi muito gostoso ali, ganhamos muitas almas que não conheciam a Deus e a gente foi aumentando. Agora nós temos uma igreja, muitos membros e estamos muito bem. Eu estou feliz da vida, só não posso ir na igreja todos os dias, todos os domingos, mas quando eu posso eu vou. Eu lembro quando o apóstolo, então, pastor, começou a ministrar ali em Cachoeirinha. Eu fiz a minha confirmação, que hoje é grupo de crescimento. Eu com 12 anos, dava um trabalho, mas foi um tempo muito especial na minha vida, né? E a gente cresceu ali, depois entrou a renovação. Um pouco mais à tarde, eu fui tocado pelo Espírito Santo e me converti em 82. A renovação começou em 80, em 82 eu me converti. Comecei a trabalhar junto, estamos trabalhando até hoje. Hoje eu faço parte da equipe de liderança, sou um dos 12. E estamos muito felizes, né, implantando o reino de Deus em Cachoeirinha. De uma comunidade, qual muito tempo atrás eu era de uma igreja, né, da luterana, tradicional, e chegou um homem chamado Pastor Claudemar, na igreja São Mateus. Ali eu conheci esse homem. Então, a partir disso aí, tudo começou a mudar na minha vida. Quando chegou nesse tempo, nós tivemos então um desligamento desta igreja, mais tarde, onde passei a conviver
juntamente com a minha esposa, né? Então, na Igreja Luterana da Renovação, né? Onde ali nós tivemos um crescimento, nós aprendemos mais de Deus, e ali também eu fiz o seminário SER. Hoje eu me formei, sou pastor desta igreja, né? Eu cuido do ministério da terceira idade. E começou a haver uma oposição, e isso, claro, afetou também as próprias pessoas da comunidade que eu pastoreava. Então, aí começou um novo período na minha história, em que a gente começou a ser questionado pela própria comissão de teologia do Seminário Concórdia. Tivemos muitas reuniões onde nós abríamos a Bíblia para nós conversarmos sobre aquilo que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo e sobre outros ensinos importantes das Escrituras. Então, foi um período em que as situações começaram a ficar cada vez mais difíceis, a oposição foi cada vez maior, e então, no ano de 1979, eu decidi fazer um plebiscito na comunidade, se eles queriam que eu ficasse ou que eu entregasse a comunidade de volta para a instituição a qual eu pertencia na época. E então, nesse plebiscito, eu tinha colocado diante de Deus um percentual e, de fato, esse percentual não foi alcançado. Então, eu decidi entregar à comunidade, entreguei pacificamente, né, sem nenhum problema maior, entreguei ao presidente da denominação, que recebeu a comunidade, enviou outro pastor, e então a minha família se desligou, né? Naquele tempo era a minha esposa Vera, a Tatiana, aliás, até esqueci, vou botar aqui, né? Um dos milagres que a gente experimentou nesse período foi o milagre do nascimento da Tatiana, porque de fato, pelos médicos nós não podíamos ter filhos, e nós optamos na ocasião de não fazer tratamento, mas de orar a Deus para que Deus fizesse o milagre e nos desse um filho. E de fato, Deus até usou profetas que liberaram palavras de que alguma coisa que nós íamos ganhar um presente, né? E de fato, um ano depois, né, Deus nos deu a Tatiana, que está aí já uma boa idade, andando conosco, né, servindo ao Senhor junto com a gente. Então, são bênçãos, né, que Deus começou a dar, porque a gente começou a crer que o Espírito Santo, ele é real e que ele opera coisas grandes, lindas e maravilhosas. Então, no final de 1979, nós entregamos a nossa carta de desligamento da instituição, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e decidimos, então, começar um trabalho independente. Quando eu me desliguei da estrutura da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e decidi começar um trabalho independente, isso custou um certo preço, porque eu morava na casa da igreja, não tinha casa para morar, o salário que eu recebia era da própria igreja que eu servia. Então, quando eu saí, eu abri mão tanto da casa, graças a Deus, meu pai me ajudou e um irmão me emprestou um valor e eu consegui comprar uma casa. Tinha a Tatiana pequena, mas a gente, jovem, né, idealista talvez, com fé, a gente encarou essa responsabilidade e conseguimos comprar uma casinha de madeira, tiramos algumas paredes e em fevereiro de 1980 nós começamos a fazer cultos na nossa casa. Fizemos alguns cultos, né, e de repente um irmão sonhou, me viu pregando na Igreja Brasil para Cristo, aqui de Cachoeirinha, e nós entendemos que era Deus falando conosco, de nós pedirmos aquele local emprestado enquanto nós iríamos comprar um local e construir um prédio próprio. E de fato eu fui falar com o então presidente da Igreja Brasil para Cristo do Rio Grande do Sul, Olavo Nunes, e eles prontamente nos cederam o prédio, que fica aqui na Lídio Batista Soares, número 80, nos cederam na quarta-feira e no domingo. E nós começamos então a reunir ali, e foi ali que nós, de fato, nos fortalecemos, ganhamos pessoas, e nesse interim nós compramos o primeiro terreno aqui onde nós estamos,
e começamos a construir um prédio. Depois de 3 anos, as pessoas do Brasil para Cristo, o pastor nos procurou e disse, olha, nós precisamos do local, a gente quer fazer algumas mudanças no nosso horário de culto e assim por diante. E nesse tempo, nós já podíamos entrar no prédio que nós estávamos construindo, então nós viemos definitivamente para o local onde nós estamos agora. E aí, a gente começou a trabalhar. Nesse tempo, nós enfatizávamos muito grupos caseiros e uma das grandes ênfases do nosso trabalho era o trabalho com crianças. Nós chegamos a ter 23 escolinhas em bairros diferentes, atendendo crianças, e hoje muitas pessoas que estão na igreja foram fruto do trabalho com as crianças. Nós fizemos um curso, uma turma bem grande da APEC, Aliança Pró Evangelização de Crianças. Nós também treinávamos professores em fins de semana de retiro. Tinha um trabalho muito forte de crianças na Parada 59. Muitas pessoas foram evangelizadas naquela época. Eu sou fruto do trabalho com crianças. Eu comecei lá na escolinha, quando criança, né? Na Parada 59. Eu conheci Jesus através do trabalho da Igreja Luterana, da Escola Ministério Infantil, com a professora Ilka, cunhada do nosso apóstolo, Claudemar, né? E lá na minha infância foi onde eu recebi a sementinha que era falada na escolinha, né? E converti no ministério do apóstolo Claudemar com 33 anos. Estou com 34 anos hoje caminhando na fé. E então, mas muito interessante foi a experiência, né, do começo, que se deu pelo convite das minhas filhas que começaram a participar, foram convidadas primeiro para participar numa escolinha de crianças que tinha na casa do apóstolo Claudemar. E ali colocaram, foram feitos os pedidos de necessidade da família, então foi colocado o meu nome em oração e o nome da Fátima, da minha esposa, né? Foi colocado o nome dela, logo ela começou a vir na igreja e começaram então orando por mim na escolinha com as crianças, mas tudo partiu dali, o princípio foi ali as crianças, né? Hoje eu vejo um valor imenso sobre o ministério de crianças, né? Porque quantas pessoas podem ser alcançadas, né, da família, como eu fui. Eu, desde pequena, eu frequento a igreja. Eu comecei através das escolinhas dominicais. Quando a gente era criança, teve um irmão ali da igreja que nos convidou, né, para participar. Daí eu comecei com 10 anos, daí eu sempre ia na escolinha. Aí depois eu cresci e eu atuei bastante daí também na área das escolinhas dominicais, né? Das escolinhas, eu lembro que eu ia para vários lugares, né? Tanto que tem várias pessoas, às vezes, na rua que eu encontro e que são crianças, adultos que eu já dei escolinha, que me conheciam, assim, daquele tempo. Através das crianças, nós atingimos os pais. E assim, a gente consolidou o trabalho, tanto é que nós tivemos que aumentar logo o prédio e depois aumentamos de novo. E mais tarde nós construímos esse prédio onde nós estamos agora, que foi a nossa 4ª construção. E com isso, o trabalho foi crescendo, foi se desenvolvendo cada vez mais. No ano de 2000, um pouquinho antes do ano 2000, eu fiquei conhecendo a visão celular. Eu li um livro, uma tese de um pastor, Joel Comiskey, e pouco tempo depois eu fiquei sabendo desse movimento em células que estava acontecendo no Brasil. Então, comecei a participar em São Paulo, depois em Brasília, de congressos onde se ministrava sobre isso, onde pessoas do Brasil inteiro se reuniam e as igrejas estavam transicionando para a visão celular. Então, nós também começamos a transicionar a igreja, preparar lideranças, e no ano de 2004 nós celularizamos a igreja, começamos a trabalhar em células. Então tivemos um crescimento expressivo naquela época, muitas pessoas sendo ganhas através das células,
porque a célula ela tem esse objetivo de ganhar pessoas primeiramente para Cristo Jesus. E assim a gente foi consolidando o trabalho. Um momento marcante na minha história dentro da família luterana, eu acho que aconteceu nos meados dos anos 2000, quando a gente começou a experimentar uma onda de adoração, uma onda de intercessão, e eu creio que aquilo que Deus estava fazendo no Brasil também tocou nós aqui neste lugar. E eu me lembro que foi um tempo onde a gente parece que se reapaixonou por Jesus e a gente experimentou assim tempos de muita liberdade no espírito, e mais ou menos nessa época também foi o tempo que a gente começou a entrar também na visão celular, e foi um tempo onde a gente atingiu níveis espirituais e ao mesmo tempo a gente atingiu níveis de crescimento como a gente, eu acho que nunca tinha experimentado até então. Em 2000, depois de orar, aprove ao Senhor nos incluir debaixo da cobertura desse ministério, e nós vamos para cá. Então, desde 2000 estamos servindo ao Senhor aqui, como pastores, eu e minha esposa, atendendo, aconselhando, e Deus tem feito coisas maravilhosas. Então, estamos muito felizes por aquilo que tem desenvolvido nesse ministério, nessa igreja na Cachoeirinha. Talvez um detalhe também que seja importante é que, como aqui em Cachoeirinha começou um avivamento, também em Porto Alegre com o pastor Aloysio Hoffmann, muitas pessoas de igrejas luteranas do interior ficaram sabendo desse movimento e também nos chamaram para nós falarmos a respeito desse assunto e ministrarmos o que estava acontecendo, e com isso surgiram igrejas em Vacaria, em Passo Fundo, depois também em Caçador, Santa Catarina, depois no Paraná, em Apucarana, e assim igrejas foram se espalhando, aqui na Grande Porto Alegre, em Gravataí, foram se estabelecendo igrejas, todas elas como fruto do trabalho que havia começado aqui em Cachoeirinha. Então, com isso, uma rede de igrejas foram surgindo e que cresceram e se estabeleceram e hoje estão debaixo da cobertura do meu apostolado. Durante esse período de vida, de ministério, 24 anos de ministério, servindo a Deus debaixo da cobertura do apóstolo Claudemar, viemos para a cidade de Gravataí e ali nós começamos um processo de crescimento onde a gente foi se preparando como obreiro ali, servindo localmente, né? E depois recebemos o chamado para irmos para o Seminário Betânia, na cidade de Camaquã, onde ali nós permanecemos durante 4 anos e depois retornamos então para assumirmos a igreja oficialmente como pastores na cidade de Gravataí. Temos uma grata satisfação de poder fazer parte dessa história em que temos servido a Deus juntos, debaixo da mentoria, do pastoreio, do discipulado e agora debaixo de uma amizade que construímos durante esses anos. Também é importante ressaltar que durante um período, muitos pastores luteranos renovados dos Estados Unidos nos visitaram e nos abençoaram. Uma coisa que eu também me lembro é que eu sempre tive problema de bexiga quando era pequena, infecção e um monte de coisa. E eu me lembro que nesses moveres que vinham os pastores de fora, uma vez eu fui para frente porque eu queria ser curada, apesar de ter tido várias e várias vezes ali infecção. Naquela vez, eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos. Eu decidi que eu ia para frente, que eu ia receber oração e que nunca mais eu ia ter problema. E realmente não tive mais, fui curada ali por Deus, né, pelo mover do Espírito Santo, e foi bem legal, porque normalmente quem tem muito problema de infecção, assim, às vezes tem dificuldade de ter filhos, e eu não tive nenhum problema. Eu vi que a cura de Deus, ela foi total na minha vida, e hoje eu tenho meus 2 filhos, e eu sou muito grata a Deus pela vida deles. E então muitas coisas aconteceram e a gente testemunhou, e né, a gente crê que muitas mais vão acontecer, né? Uma coisa também muito interessante que aconteceu foi o mover de Deus entre os jovens. Houve um tempo em que os nossos jovens estavam tremendamente envolvidos no trabalho de evangelismo.
Tanto é que a gente terminava o grupo jovem e um irmão e eu que tínhamos carro, enchíamos os nossos carros de jovens e os levavam até o estúdio da 59. Alguns devem lembrar desse estúdio que era uma danceteria, onde muitos jovens se reuniam. Nós íamos semanalmente em frente a esse local para evangelizar. E em cada final de reunião que tínhamos no sábado, nós saíamos, eu lembro que nós saímos para fazer evangelismo. Nós íamos para um local que na época se chamava Estúdio 59. E ali nós ficávamos, antes de sair, claro, os líderes reuniam com a gente, oravam com a gente, e a gente ia para ali para frente para pregar o evangelho, para poder levar a palavra de Deus àqueles jovens que estavam ali. E ali a gente ficava em torno de até as 2 da manhã, às vezes 3 da manhã, ali evangelizando. E muitas pessoas ali se achegavam, muitos jovens, muitos conhecidos nossos, porque antigamente nós participávamos ali também. Quando conhecemos Jesus, nós começamos a levar o evangelho àquelas pessoas que estavam ali, aqueles jovens que estavam ali. Eu sou fruto do evangelismo de rua, né, no tempo que os jovens saíam para evangelizar nas esquinas de Cachoeirinha. E o que aconteceu foi que, mesmo eu sendo da luterana histórica, houve um período da minha vida que eu fiquei afastada dos caminhos do Senhor, foram 5 anos. E nesse período, né, houve muita frustração, muita tristeza, e foi aí que, andando num domingo à tarde em Cachoeirinha, eu encontrei os jovens falando de Jesus. Naquele momento eu fui muito impactada quando uma pessoa me disse que Deus me amava e tinha um plano muito importante para a minha vida. E o próprio grupo jovem se fortaleceu, porque quando você sai para evangelizar, você precisa consolidar sua fé e ter uma vida muito mais comprometida com o Senhor. Foi um tempo muito marcante e várias pessoas, de fato, conheceram Jesus através desse trabalho dos jovens. Creio que também é importante mencionar o nosso foco no trabalho social. Eu sempre tive no coração um desejo muito grande de trabalhar na área social. E com isso, nós começamos o trabalho dos Gaditas. Em 2012, aqui na igreja, nós começamos a trabalhar nessa direção, começamos a buscar crianças, especialmente aqui das vilas próximas, para ministrá-las, para lhes dar alimento, para, enfim, ensinar algum tipo de artesanato ou outro tipo de trabalho, para prepará-las para o futuro. Então, com isso surgiu o Gaditas, hoje tem 10 anos, temos o prédio bonito, né, já pronto, né, já com a BITSE funcionando plenamente, e isso, com certeza, para mim, é uma alegria muito grande, a gente poder estar atendendo as crianças e as suas famílias ali da vila. Claro, precisamos crescer, creio que tem desafios muito grandes pela frente, mas já também avançamos e somos gratos a Deus, porque entendemos que Deus tem sido bom, porque todo esse trabalho tem sido financiado com dízimos e ofertas dos irmãos. Por isso, toda a glória ao Senhor por esse trabalho. Além disso, nós também focamos em missões. Fui a Moçambique e hoje nós ajudamos pastores em Moçambique, ajudamos também em Guiné-Bissau. Então hoje investimos mensalmente um valor para ajudar missões em outros países. Além, é claro, de a gente subsidiar também alguns trabalhos aqui no próprio Brasil. Então também é algo assim muito importante que está no meu coração, esse desejo de a gente investir em missões para que o Evangelho prospere não só na nossa região, mas que o Evangelho prospere no mundo inteiro. Em 2014, eu sofri um baque muito grande, que foi a perda da minha esposa. Ela contraiu um câncer, tinha sido mais ou menos 3 anos antes, lutou durante 3 anos e em
fevereiro de 2014, Deus a recolheu. E é claro, isso mudou completamente a minha vida, mudou o meu ministério, porque antes ela era a companheira que estava do meu lado, me acompanhando sempre, ministrava especialmente as mulheres. Então ela tinha um papel muito importante no ministério. E a partir da sua partida, é claro, eu tive que assumir outras coisas e tive que compartilhar com outras pessoas certos aspectos do ministério. Então houve uma mudança, mas eu sempre digo, é justamente em horas dessas que você entende o valor de Jesus numa vida. Porque se não fosse Jesus, talvez eu não tivesse persistido, mas Jesus deu força, deu graça e eu consegui continuar o ministério. Agora já faz 8 anos que ela partiu e a gente tem continuado o ministério, tocado a obra da melhor maneira possível. Eu creio que um momento também marcante, não só para nós, mas para todas as igrejas, foi a pandemia. E quando a pandemia surgiu e nós fomos proibidos de fazer cultos presenciais, é claro que no começo vem uma grande preocupação. Como manter o orçamento? Por quê? Porque a igreja sempre teve muitos compromissos financeiros, como eu falei, os próprios gaditas, as missões, mas além disso, toda a manutenção do ministério, isso demanda um valor bastante elevado. Então surgiu aquela preocupação, mas Deus foi tão gracioso, porque a gente começou a trabalhar essa questão financeira, abrindo novas possibilidades de dizimar e ofertar, e para testemunho e para a glória do Senhor, no ano de 2020, em vez de nós diminuirmos as nossas entradas, nós crescemos 20% nas nossas entradas. Nós próprios nos surpreendemos quando fizemos o balanço do ano de 2020 e as nossas entradas foram maiores do que antes da pandemia. Então a gente percebe a fidelidade de Deus. Outra coisa que a pandemia nos levou a fazer foi nós termos cultos online. Tivemos que transicionar várias coisas e tivemos que implementar cultos online. No começo não foi muito fácil, porque nós não tínhamos equipamento, nós tivemos que comprar equipamentos, tivemos que dar passos nessa direção, mas gradativamente a gente foi crescendo também nesses cultos online e hoje nós continuamos transmitindo nossos cultos online todos os domingos para que pessoas que não estejam conosco em outros lugares possam assistir e a gente tem um grupo razoável de pessoas que nos assistem online nos nossos cultos. Então também foi algo muito bom, né, que fez a gente crescer. Foi um desafio, mas que nos levou a crescer e hoje a gente pode ter esse trabalho sendo desenvolvido no nosso meio. E estamos agora, neste ano de 2022, 50 anos de ministério, estamos na expectativa de um novo derramado do Espírito Santo, estamos orando sobre isso. Eu creio que o que aconteceu nos anos 2000 não foi o ápice, não foi o final. Eu creio que aquilo foi um tempo de preparação para tudo aquilo que ainda Deus vai fazer. Nós temos vivido também nesses dias um novo mover de adoração no nosso meio, onde Deus tem levantado uma nova geração. Nós vínhamos falando das promessas de Deus e tudo o que aconteceu até agora é uma parte do que Deus tem para nós, é uma parte do que Deus tem para a nossa igreja. Estamos buscando a presença do Senhor porque cremos que ainda tem coisas muito grandes pela frente. E nós temos expectativa e cremos que os melhores dias estão à nossa frente. Existem muitas promessas que ainda não se cumpriram, que já foram entregues para nós. E cabe a cada um de nós receber essa missão e ser o protagonista dessa história que ainda tem muito a ser realizada. E a igreja precisa estar preparada para isso, precisa ter o coração em Deus, para que verdadeiramente aquilo que Deus tem para nós, daqui para frente, a gente possa realmente alcançar. E assim, o reino de Deus
se estabeleça cada vez mais, não só na nossa cidade, mas também a partir daqui, em muitos outros lugares, para que Jesus seja cada vez mais exaltado